Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Maicon e iniciando com vocês aí o mapa de Física 1, tá? A gente vai começar por Física 1 e deixar o Física 2 para resolver depois, tá bom? Então a gente vai dar um gás aqui para terminar a Física 1, que é o mais tranquilo, assim, entre aspas, de fazer. Depois a gente vai para o mais complexo, né? Que a gente consegue dar atenção total depois para a Física 2. Então a gente mata já a Física 1 para depois focar somente em Física 2, porque tem bastante questão lá, né? Tipo, não tá difícil, porém você tem muita pergunta para responder em Física 2, tá? Então vamos combinar assim, a gente vai matar a Física 1 primeiro e matando Física 1 a gente mata a Física 2, pra gente conseguir focar 100% lá, tá bom? Então, mas é isso, então já vamos aqui pro conteúdo, como sempre faço, né? Eu resolvo aqui já antes e depois eu venho explicando aqui o passo a passo, tá? Então, como sempre peço que vocês leiam lá, né, a contextualização do conteúdo para depois vir aqui para as questões, porque aqui a gente já parte para as questões para não perder tempo lendo o mapa, sendo que vocês podem ler aí, tá? Mas, sem mais delongas, vamos para o conteúdo então. A questão 1, tá? Eu vou chamar de etapa 1, que a gente já está acostumado já, né? Então, na primeira etapa, né, a gente vai ter que fazer aqui alguns cálculos, tá? Quais seriam esses cálculos? A gente vai ter que calcular a aceleração de um metrô, tá? Do metrô que está falando aqui, a gente já vai ler com calma aqui. Então a gente vai ter que encontrar a aceleração, a gente vai ter que encontrar o tempo e a gente vai ter que construir gráfico, tá? Mas vamos aqui para o enunciado. Aqui basicamente ele está explicando, tá? A questão, mas o que vai importar para a gente é o seguinte, ó, é daqui para frente, tá? Que é o seguinte: ele diz que esse metrô ele viaja na velocidade constante de 35 km por hora. Então a gente tem um metrô, tá? A gente tem um metrô que está andando e ele está viajando nessa velocidade, tá? Então o que eu fiz? Eu já peguei e anotei essa informação aqui. Então a velocidade é 35 km por hora. Já fiz a conversão para metros por segundo. Como que eu faço isso? De km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se fosse ao contrário, né, de metros por segundo para km por hora, eu iria multiplicar. Então, nesse caso, a gente pega essa velocidade, divide por 3,6, que a gente vai encontrar aqui a velocidade em metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque tem que ser no sistema internacional para a gente conseguir fazer as operações aqui, tá? Tá, depois diz o seguinte, né? Com essa velocidade, né? Então o metrô viaja na velocidade constante de 35 km por hora e atinge essa velocidade 20 metros após sair. Essa palavra que é importante. Após sair. Se é após sair, ele sai do t igual a zero e de v igual a zero, né? Já que ele está saindo, né? Ele está saindo da inércia, ele está partindo, né, de um ponto. Então, nesse ponto que ele sai, ele tem velocidade igual a zero, né? Ele tem v igual a zero. Então, isso aqui é importante. Mas certo, então, após ele sair, né, ele demora 20 metros, tá? Eu marquei aqui, ó. Ele demora 20 metros para atingir essa velocidade, né? Certo? Então, vamos lá de novo. A gente tem um metrô, né? Ele vai sair de um ponto aqui, ó. Então a gente tem um ponto zero aqui, tá? Ele vai sair desse ponto igual a zero, vai andar 20 metros, tá? Vai andar 20 metros e vai atingir uma velocidade aqui, ó, de 9,722 metros por segundo, né? Então 9,722 ele é a velocidade que ele atinge depois de andar 20 metros. Beleza? Agora na questão A é o seguinte: então, ao sair, lembra aqui do sair, se ele sai de um estado inicial, tá? De um ponto zero. Então, ao sair de uma estação, qual a aceleração do metrô em metros por segundo? Então, nesse caso, a gente vai ter que encontrar a aceleração. Perceba que a gente não tem tempo, a gente só tem velocidade final, né? Que é a velocidade que ele atinge. A gente tem uma distância, né? Que ele atingiu, mas a gente não tem tempo. Então, se a gente não tem tempo, a gente vai ter que procurar alguma fórmula aí que não tenha tempo, que no caso é essa, tá?
Então, ó, essa fórmula, ela tem a aceleração, que é que a gente quer, né? A gente quer encontrar o que aqui, ó? Aceleração. Mas a gente precisa encontrar a aceleração sem depender do tempo. Então, a gente precisa achar uma fórmula que tenha aceleração nela, mas não tenha tempo. Então, é essa fórmula aqui, ó, que é v quadrado é igual v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes um ΔS, que é a distância, tá? Então, aqui a gente vai marcar as informações, né? Qual que é a velocidade final? O v. A final é 35 km por hora. Se a gente converter, vai ser o 9.722 metros por segundo, que está aqui, certo? Velocidade inicial, v0. Lembra, ele está saindo, então ele está saindo de um ponto. Então, o v0 é o próprio zero, tá? E o ΔS? O ΔS é 20, porque ele sai de um ponto zero e anda até 20. Se eu fizer aqui a variação, ó, esse menos esse, então aqui seria 20, e aqui seria o zero, que é o ponto inicial. Se eu fizer 20 menos zero, eu tenho 20, né? Então isso aqui é o ΔS. Então, ΔS está aqui, ó, é 20 metros, tá? Tendo essas informações, a gente já consegue jogar na fórmula, né? Então, meu V é 9.722 ao quadrado igual V0 ao quadrado. V0 é o próprio zero. 0 ao quadrado vai dar zero, então a gente não, nem coloca aqui. Mais 2 vezes A vezes o ΔS, que é 20, né? Então lembra de estar tudo em metros aqui e em segundo, tá? O tempo, caso tenha tempo, mas caso não tenha tempo, então tem que estar tudo em metros, tá bom? Beleza, a gente multiplica aqui então, né? Ó, 20 vezes 2 dá 40. Vou pegar esse 40 e passar para lá dividindo, né? Tá multiplicando. Passa para lá dividindo. Eleva esse cara aqui ao quadrado, né? 9.722 ao quadrado vai dar isso daqui, né? E esse 40 passou para lá dividindo, então ficou que a aceleração vai ser igual 94,517 dividido por 40, que vai ser igual a 2.363 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, né? Então aqui a gente já encontrou a aceleração, tá? Referente à questão aqui da letra A. Então, resolvido. AB. AB é o seguinte: ao sair de uma estação, mesma palavrinha, tá? Lembra do se sair aqui, é importante. Ao sair de uma estação, qual o tempo para atingir o movimento uniforme? Então, quer saber quanto tempo, né, que eu demoro para atingir esses 35 km por hora. Por que movimento uniforme, né? MU. Porque, ó, o MU é quando a gente tem a velocidade constante, né? Então, o V é constante. V é constante. E nesse caso, tá vendo? Ó, o metrô viaja a velocidade constante. Então, esse daqui é o movimento uniforme, tá? Só para a gente fazer um parêntese. E o MUV é quando a gente tem a velocidade que varia, né? Então, para esse caso, velocidade constante, a aceleração é igual a zero, né? A gente não tem aceleração. Agora, quando a velocidade não é constante, né, que é o MUV, a gente tem aceleração já. A aceleração é constante e a velocidade não é variável, né? Então, vamos lá. MU, movimento uniforme, velocidade constante, aceleração igual a zero. MUV, a gente vai ter a aceleração agora constante e a velocidade ela varia, tá? Só um parênteses. Então, nesse caso, a gente quer saber o tempo que demora para a gente chegar no MU, que o MU é essa velocidade aqui. Então, quanto tempo que ele demora para chegar para partir do zero, né, até essa velocidade, certo? A gente vai fazer esse cálculo. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos descer aqui, ó. Opa! Na B. Tá aqui, ó. Então, nesse caso, como que a gente... Qual que é a fórmula para esse caso? É esse cara aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. Pessoal, esse daqui, ó, tá? Para vocês não ficarem se matando tentando lembrar, esse daqui é só lembrar da equação do primeiro grau. Vocês lembram lá? Que é y igual ax mais b. É a mesma coisa, a diferença é que mudou o nome, né? E mudou a ordem, né? Ele inverteu essa ordem aqui, botou primeiro o b e depois o ax. Então ficaria, né? É igual o b, ele jogou do lado de lá, só inverteu, mais ax, né? É a função do primeiro grau. Aí aqui só adequou, né, para velocidade. Então, vezes cy é v.
né? Em vez de ser B, ficou V0, né? O A ficou A mesmo, em vez de X ficou T. Então é só lembrar da função do primeiro grau. Por quê? Porque a gente vai ter uma velocidade variável, que varia, porém que varia de forma constante, tá? Por causa da aceleração aqui, ó. Tá bom? Então essa daqui é a fórmula que a gente vai usar, tá? Quando se trata de MUV, né? Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Por que MUV, né? Porque do ponto zero, né? Até 20 metros, ele não tem velocidade constante, ele tem velocidade crescente, aí depois ele chega lá na velocidade que é de 35 e estabiliza, né? E vem, aí sim fica constante, né? Mas antes disso, né? Mas antes disso, esse pedaço aqui não é constante, né? Por quê? Porque tem aceleração, ele vai ganhando velocidade e depois fica constante. Então a gente vai saber, vai calcular quanto tempo demorou aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho a gente sabe que é um MUV, né? Que a velocidade varia, porque ele sai do V0, né, e vai ganhando velocidade até chegar no 35, tá? Então, vamos apagar aqui. Como que ficaria então, usando essa forma? Qual que é o V? O V nada mais é do que a velocidade final, que é 9,722, que a gente calculou lá em cima, né? Certo? V0 é a velocidade inicial, ou seja, se ele saiu, ele partiu de algum lugar, nesse momento então ele tinha o V0 igual a zero, então vai sumir esse V0 aqui. Mas a aceleração que a gente calculou aqui, né? A aceleração vezes o tempo, né? O tempo é variável. Então, no lugar do A, a gente vem, coloca a aceleração, que é de 2,363, e multiplica pelo tempo, né? Aí a gente separa, isola o T, nesse caso, né, esse 2,363 vai passar para cá dividindo, certo? Vai passar dividindo para cá. A gente vai ficar com T, que é igual a 9,722 que estava do outro lado, dividido por esse 2,363 que a gente passou, dando aqui pra gente, né, esse resultado. Ou seja, ele demorou 4,114 segundos para atingir essa velocidade aqui de 35 km por hora, tá? Que a gente está usando nesse caso os metros por segundo para trabalhar, tá? Então, demorou 4,114 segundos para atingir 35 km por hora ou 9,722 metros por segundo, tá? Aí sempre lembrem, tá, pessoal? Sempre de escrever a solução. Então, nesse caso aqui, ó, na letra A, faz aquele negocinho lá, né? Então, conjunto solução vai ser igual. Aí você fala, a aceleração do metrô em metros por segundo é, e coloca o valor. Depois na B, mesma coisa. Conjunto solução é, e qual o tempo, né? O tempo para atingir o MU é igual a, coloca 4, tal, tal, fecha, tá? Sempre respondam, tá, pessoal, o que é perguntado, não só deixar o valor solto, sempre respondam, tá? É importante isso. Tá aqui tranquilo, né? Agora a gente vai fazer os gráficos, que pode ser que o pessoal tenha um pouco mais de dificuldade. Mas vocês vão ver que não é nada muito difícil não, tá? Então lembre-se, vocês podem fazer na mão, mas também pode fazer no GeoGebra. Então aqui eu fiz nos dois, eu fiz tanto na mão como no GeoGebra, para mostrar como resolve, tá? Como faz na mão, porque lá vai que chega aí uma prova presencial, quando voltar, vocês precisem fazer o gráfico, né? Lá não vai ter GeoGebra, vai ter que ser na mão. Então é importante saber, fazer na mão também. Então a gente vai ter que construir aqui 3 gráficos, né? Gráfico, espaço, velocidade e aceleração pelo tempo, né? Então é um gráfico do espaço pelo tempo, depois um gráfico da velocidade pelo tempo e depois um gráfico da aceleração pelo tempo, tá? E isso aqui analisando o que o metrô que sai, palavra importante. Então ele sai de um T0, um V0 e vai até o tempo de 10 segundos. Então ele vai sair de um T0 até 10 segundos. Então a gente vai analisar esse intervalo, tá? Então o primeiro gráfico vai ser do espaço pelo tempo, que está aqui embaixo. Já está resolvidinho para vocês. Dá um pouquinho de trabalho, então por isso que eu já faço antes, porque senão demora muito tempo para o vídeo, né? Então vamos lá, espaço pelo tempo. O espaço pelo tempo, pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai pegar a função do espaço, né? Que é essa funçãozinha aqui.
Deixa eu circular para vocês, que é essa função, tá? É essa função aqui, que é S igual S0 mais um V0 vezes T mais meio que multiplica a aceleração vezes T ao quadrado. E esse T ao quadrado nos diz o seguinte, que é uma função do segundo grau, tá? Função do segundo grau. Então, vai ser uma parábola o nosso gráfico, tá? Tem que ser uma parábola. Nesse caso, né, agora a gente vai simplificar ela aqui, porque é o seguinte, que a gente já tem alguns valores, né? S0. Quanto vale S0? Vamos lá, lembra que eu disse? Ele sai. Se ele sai, ele parte de um momento zero. Então, a distância zero, né? Aqui vai ser zero. A gente não tem. Ele está no ponto inicial. Então, já que ele está saindo desse ponto, nesse ponto, o S inicial, ou seja, né, a distância inicial é zero. Certo? Mas, velocidade inicial, mesma coisa. Ele está saindo de um lugar. Então, se ele está saindo, ele está parado. Então, inicialmente, V0 é igual a zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, vai sumir esse cara, porque né, ele vai partir de um ponto, esse ponto é zero, mais o V0 vezes T, o V0 é zero, né, a gente viu que ele está saindo da inércia. Então, V0 vezes T, qualquer coisa vezes, 0 vezes T, qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então, aqui vai zerar, certo? Ficando quem? Mais meio vezes A vezes T ao quadrado. Então vamos para o outro lado aqui então agora. Então vai ficar S que é igual ao meio, né, a gente simplificou, que multiplica a aceleração. A aceleração a gente já tem. Lembra? A gente calculou aqui, ó. Então no lugar do A eu vou pegar e vou substituir e vou pôr a aceleração. Vai ficando, então esse meio, né, que já está aqui, vezes a aceleração, que é 2,363, vezes o T ao quadrado. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa multiplicação aqui. Eu vou chegar nisso daqui, né? S vai ser igual a 1,1815 vezes T ao quadrado. Então essa daqui seria a nossa função aí, que vai descrever o espaço, né, a distância desse metrô. E uma informação importante, né? Aqui, lembra que eu disse, é uma função do segundo grau. Por quê? Porque o t está ao quadrado e essa função ela depende de t, tá? O que vai acontecer aqui nesse caso? A gente sabe que a função do segundo grau é uma parábola, porém ela pode ser como? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho aqui de matemática. A parábola ela pode ser côncava para baixo, tá? Pode ser côncava para baixo e pode ser côncava para cima, tá? Vamos lá. Quando que vai ser côncava para baixo, tá? Tem um macetinho que eu gostava de passar pro pessoal, que é o seguinte. Aqui, ó, nesse caso, pensa, ele tá triste. O boquinha, se ele tá triste, vai pôr negativo aqui, ó. Sinal negativo, tá vendo? Forma uma carinha triste. Aqui, ó, ele tá sorrindo, então é positivo. Então, positivo. Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, quando que meu gráfico vai ser côncavo para baixo, tá? Quando o valor que acompanha esse t ao quadrado, a ao quadrado, seja qual for a variável, o valor que acompanha a variável que está elevado ao quadrado, ou seja, o valor que está na frente aqui, ó. Então, o que vai acontecer nesse caso, né? Se esse valor que acompanha o t ao quadrado, a ao quadrado, deixa eu explicar melhor para vocês entenderem. Vou fazer um geral aqui, ó. A função do segundo grau, como que é? A gente tem lá uma função f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa daqui é a função do segundo grau, certo? Aí o que acontece? Esse cara aqui a gente tem que analisar, tá? Esse cara aqui, ó. Se o valor que acompanha o x quadrado, no nosso caso aqui, ó, a gente tem no lugar do x, a gente tem um t, né? Só mudou a variável, tá vendo? Então esse valor que acompanha o x quadrado, se ele for negativo, cara, é boquinha triste. Então é côncavo para baixo. Tá vendo? Negativo, lembra de triste. Côncavo para baixo. Se ele for positivo, ó, positivo, lembra de felicidade, tá? Carinha feliz, ou seja, é côncavo para cima, tá? Só para vocês saberem. Então, voltando aqui, para o nosso caso, que é para essa função aqui, a gente está vendo que o valor que acompanha o t ao quadrado ele é um valor positivo. Ou seja, se ele é positivo, o nosso gráfico vai ter que ter uma carinha triste. Ou seja, ele vai ser côncavo para cima, né? Vai estar feliz, né? Então, nosso gráfico, primeira coisa, então ele tem que ter esse formato. Beleza. Aí, qual seria o próximo passo para fazer o gráfico?
Então a gente já sabe que é uma parábola e ela tem que ser côncava para cima, né? A gente tem a primeira informação. Outra informação são as raízes dessa função. Como que a gente encontra a raiz? Tá? Vamos descer aqui, ó. Para eu achar a raiz, eu preciso fazer o quê? Preciso igualar isso aqui a zero, certo? Então eu falo que S é igual a zero. Eu igualo a minha função a zero. Eu igualando a zero isso daqui, como que ficaria? Ficaria que zero é igual a 1,1815 vezes t ao quadrado. Se eu for isolar o t, eu vou chegar à conclusão seguinte, que meu t é igual a zero, certo? Por quê? Ó? Deixa eu fazer aqui do lado. Ó. Vou pegar essa função aí, ó. S é igual a 1,1815 ao quadrado. Eu vou chamar aqui meu S de zero. Chamando S de zero, ficaria dessa forma. Correto? Agora eu vou isolar o t. O que eu faço? Tá multiplicando, passo para lá, dividindo. Então fica que t ao quadrado vai ser igual a 0 dividido por 1,1815. Isso aqui vai dar zero, certo? Isso aqui vai dar zero. Ou seja, a minha raiz é zero. Se minha raiz é zero, o meu gráfico ele vai ter esse formato aqui, ó. Quando o t dá zero desse jeito, é porque a gente tem uma parábola cortando bem no meio assim, ó. E ele só encosta uma vez no eixo X, tá? Ficou meio torto, mas tá bom. Pra vocês entenderem, tá? Então a gente teria um negócio mais ou menos disso. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Eita! Tá? Mais ou menos dessa forma. Aqui nesse ponto, ó, seria a raiz. Nesse caso nosso, t igual a zero, né? Então aqui é o eixo t e aqui é o eixo S, tá? Aqui então, ó, só pra vocês entenderem. Vamos fazer com calma aqui, ó. Esse lado está a região positiva e esse lado está a região negativa, certo? A gente está falando de tempo, tá? O tempo vai ser sempre positivo, né? O tempo é positivo, beleza? Então, e nesse caso, a gente sabe o seguinte, que a gente está partindo do tempo inicial 0 até o tempo 10 segundos. Então, no nosso caso, a gente vai ter que, ó, essa parte não vai usar, porque o tempo tem que ser positivo, né? Então, ele vai sair dessa posição, tá vendo? Nosso gráfico vai ter mais ou menos essa carinha. Então perceba que aqui, ó, eu nem fiz muita conta ainda. Eu só interpretei aqui o sinal, eu vi aqui, né, qual que é a minha raiz e fiz um esboço. Então eu sei que na hora que eu for desenhar o meu gráfico, ele tem que ter essa cara. Tá vendo? É um arco de parábola. Então essa daqui vai ser o gráfico da nossa função do espaço pelo tempo, tá? Tranquilo, né? E uma coisa importante, vocês saberem, é que exatamente aqui, ó, no ponto, ou seja, nesse ponto crítico, né? Ou seja, no ponto máximo ao mínimo, que seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto. E esse ponto. Nesses pontos aqui, ó, a gente tem velocidade igual a zero, tá? A gente não vai usar nesse exercício, mas fica aí de conhecimento para vocês, tá? Então agora vamos voltar aqui, ó. A gente já conseguiu dar uma revisada aqui em função do segundo grau, agora a gente está apto a desenhar aqui o gráfico. Então a gente sabe o quê? Que a nossa função é dada por isso, beleza? Então a gente sabe que a distância vai ser igual a isso. Como que a gente agora calcula a distância para cada instante? Tá? A gente vai ter que calcular a distância para esse intervalo, que vai de 0 até 10 segundos, que foi o que pediu aqui no exercício, né? Beleza? Então, certo. Agora que é o seguinte, a gente vai montar uma tabela, tá? De um lado a gente vai pôr o tempo e de um lado a gente vai pôr a função, né? O S, tá? Vocês podem fazer para cada instante, tipo, para o instante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Só que eu fiz de 2 em 2, também dá, tá? Fiz de 2 em 2 aqui, ó. Fiz de 2 em 2, então foi 0, 2, 4, 6, 8 e 10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse t e vou pôr um lugar do t na função. E aí eu vou achar quanto vale s. Então, por exemplo, se eu pegar o t igual a 0 e pôr minha função, então quando o tempo vale 0, a distância também é 0. Eu venho aqui e marco um ponto aqui, ó. Depois, vamos testar para t igual a 2 agora, 2 segundos. Quando o t for igual a 2 segundos, eu vou pegar esse 2, então eu vou pôr no lugar do t. Vou fazer a conta e vou achar esse valor. Então, para tempo igual a 2, S vai para 4,726. Então, vim aqui no gráfico, tempo 2 e vou aqui para o
para o S. Vai fazer isso para todos. Aí, por exemplo, lá no 10, se eu pegar esse 10, tempo igual a 10, e pôr no lugar do t, vai ficar 10 ao quadrado, que multiplica isso, que vai dar 118,15. Então, quando t vale 10, meu S vale 118,15. Então, vem aqui no 10, em S, e marco aqui 118,15, que está mais ou menos aqui, ó. Tá? Vem aqui, marco o ponto. Depois eu só venho e puxo aqui, né, a linha. Tá? Meu ficou meio torto aqui, mas tá bom. Aí essa aqui eu fiz na mão. Aí depois a gente vai lá, claro, e faz o GeoGebra, né? A gente vai para anexar no trabalho, faz no GeoGebra, fica mais bonito. Então, ó, você pode ver que ficou parecido, né? O que mudou foi a escala do gráfico. Mas essa daqui, se você jogar essa função lá no GeoGebra, você vai ter uma parábola completa, desse jeito, né? Aí você define lá os parâmetros, tá? Você tem que falar que o t, ele está entre 0 e 10, que aí ele recorta para você desse jeitinho. Então, essa daqui seria a função o S de t. Para esse caso aqui, ó, disse para vocês, então aqui, ó, que o t, para vocês porem lá no GeoGebra, ele está entre 0 e 10, né? Por que 10? Porque começa em 0 e vai até 10. Então, é a função de S de t para quando t está entre 0 e 10. Aí fica desse jeitinho aqui. Porque a função em si, ela é uma parábola assim, né? Na hora que você jogar. Aí quando você define sem limite, ele vai lá e deixa desse jeito, tá bom? Então, tranquilo, né? A gente já conseguiu montar aqui, ó. Essa daqui seria, então, o gráfico do espaço pelo tempo, certo? E a gente sabe que que a distância, né, ela vai crescendo dessa forma. Por quê? Porque a nossa aceleração, porque a gente tem aceleração, né? A gente tem uma aceleração. Então, por isso que ele tem esse formatinho de parábola, tá? Então, vamos para a próxima aqui, que agora é a velocidade pelo tempo. E qual é a fórmula, né, da velocidade? É a mesma aqui de cima, né, que a gente usou, que é o v igual a v0 mais at, né? Então, a gente vai usar ela para poder modelar nosso gráfico, tá? E lembra, velocidade pelo tempo no nosso MUV vai ser, né, uma reta, né? Uma reta. Então, no MUV a gente tem a velocidade variando, tá? Se fosse só o MU, a velocidade é constante, como já disse lá em cima, né? Então, nesse caso, como a gente tem aceleração, a gente vai ter uma reta, certo? Como a gente faz isso? Vamos lá, a gente vai escrever a nossa equação aqui, a nossa função, né? Deixando aqui esse V. Então ficaria, ó, V é igual a V0 mais A vezes T. Qual que é o V0? O V0, pessoal, é zero, né? Porque lembra que ele sai de uma estação. Então se ele sai, ele parte de algum lugar. E se ele parte, ele sai da inércia. Então V0 é igual a zero. Simplificando aqui, vai ficar então que V é igual a A vezes T. E a aceleração a gente também tem, que é 2,363. Então pega a aceleração e bota aqui no lugar do A. Então vai ficar como? Que V é igual a 2,363 vezes T. Certo? Aí vem, faz a tabelinha aqui. E lembra, pessoal, uma dica de ouro aqui, ó. Para retas, para gráficos que são retas, não é necessário mais do que 2 pontos para fazer a reta, tá? Para fazer um gráfico que é uma reta, basta a gente selecionar apenas 2 pontos. Então, nesse caso, a gente pega pontos fáceis de trabalhar. Como no nosso caso, a gente tem que fazer desenhar o gráfico variando de 0 a 10, vou pegar o ponto 0 e o ponto 10, lógico, né? Então, eu pego o 0, boto aqui no lugar do t, tá? Faço a conta, vejo que vai dar 0. Claro, se eu pôr aqui, ó, 0 vezes 2,363 vai dar 0. Então, quando t é 0, a velocidade é 0. Agora eu vou lá, pego 10, coloco aqui. Se eu fizer 10 vezes isso daqui, vai me dar 23,63. Então, quando o tempo for 10 segundos, a velocidade é de 23,63. Marco os pontos e traço a reta. Simples, pessoal. Não tem segredo. Tá? Não tem segredo. Aí, ó, a gente pode também verificar se a gente respondeu certo aqui em cima já nesse exercício. Tá? Já que essa daqui é o gráfico da velocidade pelo tempo, então, se a gente calcular essa área que está abaixo da curva, da reta nesse caso, ela tem que ser numericamente igual à distância. Então, essa área tem que ser numericamente igual à distância.
E como a gente calcula a área? Então a área vai ser igual. Aqui, pessoal, tá vendo? É um triângulo, um retângulo, né? Então a gente faz base vezes altura e divide por 2. Se a gente fizer aqui, ó, 10 vezes 23,63 e dividir por 2, vocês vão ver que vai dar exatamente aqui, ó, 118,15, tá? Então a área abaixo aqui, ó, da reta, nesse intervalo de 0 a 10, vai ser igual à distância percorrida nesse intervalo de tempo. Então a gente vê que bateu, né, com esse daqui. Por que bateu? Porque você vê, ó, que em 10 segundos, quando a gente atinge 10 segundos, a velocidade que atinge, a distância que atinge, tá aqui, ó, é de 118,15. Legal, né? Aí aqui, beleza. Aqui você pode até usar a integral se quiser. Você calcula, se você fazer a integral dessa função aqui, ó, a integral da função v em relação ao tempo, né, limitada de 0 a 10, você vai achar a área também, tá? Só para caso queira usar um pouco de cálculo aí, cálculo 1, tá? Então, essa aqui eu fiz na mão. E aqui, lembrando, tá, de deixar marcado aqui quais são as unidades, metros por segundo, né, e segundo. E aqui do lado eu fiz no GeoGebra, certo? Se você pegar essa funçãozinha lá e jogar no GeoGebra, vai te dar essa reta. Claro, a reta vai vir passando aqui. Então tem que ser a mesma coisa. Você vai ter que ter lá, né, uma função v de t, né, sendo igual a 2,363t. Aí você bota assim lá no GeoGebra, tá? Vírgula, o t aqui no meio, tá? E dessa forma assim, ó. Vou fazer isso aqui retinho, tudo torto, né? Coisa feia. Então, ó, v de t vai ser igual 2,363 vezes t, vírgula quer dizer para, aqui, ó, para t entre 0 e 10. Né? Então, ó, o t é menor ou igual a 10 e maior ou igual a 0. Então, vai do 0 até 10. Se você jogar da forma, desse jeitinho que está lá, que está aqui no GeoGebra, vai te dar esse gráfico certinho, tá? Mesma coisa lá em cima, você vai pôr a função, né, vírgula e esse limite aqui, ó. Tá? Então, essa daqui é a velocidade pelo tempo. Aí, se vocês quiserem calcular a área aí para ver se está batendo, né, com essa distância, a gente encontrou aqui, que percorreu em 10 segundos. Então, em 10 segundos, quando o t for 10, ele vai ter percorrido aqui, ó, 118,15, que é exatamente a área que a gente encontrou aqui, ó, desse gráfico da velocidade pelo tempo. Tá? E por último, vai ser a aceleração pelo tempo. Pessoal, vamos lá. No MU, a gente tem aceleração igual a 0. Então a gente não tem aceleração. No MUV, a gente tem aceleração constante, né? Se a aceleração é constante, o nosso gráfico vai ser uma constante. E como que é o gráfico de uma constante? É simplesmente uma reta aqui, ó, na vertical, tá? Então, na horizontal, desculpa, uma reta na horizontal. Para aceleração positiva, então a aceleração é quanto? É de 2,363, independente do tempo. Se o tempo for 2, 10, 20, 50, 100 segundos, a aceleração ela não muda, porque a aceleração é constante, tá? Então a gente vem aqui, marca aqui, né, faz o eixo da aceleração e o eixo do tempo. Então a gente tem aqui, ó, aceleração pelo tempo, correto? E traçamos aqui a nossa reta. Perfeito, né? Se a aceleração é positiva, a gente vai ter uma reta aqui, ó. Vou chamar de reta, tá, pessoal? Mas não é uma reta, tá? A reta é essa daqui. Essa linha, ela vai estar na parte positiva. Se a aceleração for negativa, essa linha vai estar aqui na parte negativa, tá? E se a gente vier aqui, ó, nesse gráfico e encontrar essa área aqui, ó, a área que está aqui abaixo dessa linha, a gente vai encontrar o ΔV. Então, por aqui, ó. Então, essa área ela vai ser igual o ΔV, a variação da velocidade, essa área. Então, ó, se a gente fizer aqui, ó, 2, aqui é um retângulo, né? Então a gente faz base vezes altura. Então, se eu fizer aqui, ó, esse 10 multiplicado por 2,363, a gente vai voltar para quem? Para 23,63, que é justamente o ΔV, que seria a variação, né? Se eu pegar aqui, ó, 23,63 menos 0, dá 23,63. Ou seja,
essa área aqui a gente vai encontrar o ΔV, tá? Mas o da aceleração é tranquilo, é só ver aqui quanto que é a aceleração e passar uma linha reta, tá? Então, pessoal, o que eu tinha preparado para hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Tenham entendido. Vocês podem ver que eu sempre trago uma coisinha a mais do que é necessário para o exercício. É para a gente poder fomentar mesmo o conhecimento, aprender mais, né? E deixar também aqui as resoluções mais completas para vocês, né? Porque o intuito realmente é ensinar vocês a resolver e ensinar e fazer com que vocês entendam, né, o conteúdo e não só chegar aqui e passar conteúdo para vocês copiarem, né? Então a ideia realmente é aprender, tá? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Então aos poucos a gente vai resolvendo esses conteúdos e assim que eu tiver mais conteúdo para mandar para vocês, eu vou jogando lá no grupo, tá? Então qualquer dúvida, só me chamar, pessoal. Um abraço aí e uma ótima semana a todos aí.